Olá, muito boa noite a todos, boa noite a todas. Eu me chamo Ezequiel e a gente está aqui para mais uma aula de física. Hoje a gente pretende terminar o nosso assunto de lançamentos bidimensionais e a gente vai começar o movimento circular. Terminando o movimento circular, nós vamos fechar completamente o assunto de cinemática e a gente pode iniciar o assunto de dinâmica, né? Então, vamos lembrar um pouquinho do que a gente viu na aula passada. A gente estudou todos os movimentos, de todas as características, né, dos movimentos de lançamento horizontal e de lançamento oblíquo. A gente viu que eles são simplesmente aplicações do meu movimento uniformemente variado e do movimento uniforme. Todas as características desses dois tipos de movimento, a gente já viu, né? O movimento uniforme, a nossa velocidade, ela é constante. Eu vou representar por CTE, tá? Nossa velocidade, ela é constante e ela é definida como sendo ΔS sobre ΔT. A gente também viu que a minha função horária do espaço percorrido é só a gente desenvolver aqui, chamar o ΔS de espaço final menos o espaço inicial. A gente já viu que esse delta é uma simples representação de uma notação que denomina a diferença entre essas duas variáveis, tá? Então a gente pode simplesmente desenvolver essa função e a gente achar a nossa função horária do espaço no movimento uniforme, tá? S é igual a S0 mais a velocidade vezes o tempo decorrido. O espaço final é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo decorrido. A gente também viu isso para o movimento uniformemente variado, né? A gente também definiu várias constantes e características do movimento uniformemente variado, que a gente consegue definir, relembrando mais uma vez, de que o que vai ser constante no movimento uniformemente variado é a minha aceleração. Minha aceleração é constante e ela é definida como sendo a taxa de variação da velocidade no tempo. ΔV está muito pequeno, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. ΔV dividido por ΔT. Tá? Essa é a minha definição para a aceleração. Isso aqui é definido, não tem como a gente achar uma por meio de equações. Tá? A gente também descobriu que desenvolvendo, do mesmo jeito que a gente desenvolveu a da velocidade, desenvolvendo aqui essa nossa função da aceleração, a gente chega na minha função horária da velocidade, que é igual a essa daqui, né? V é igual a V0 mais AT, minha velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Lembrando que a aceleração do meu sistema pode ser tanto progressiva quanto retrógrada, então, a depender aí de como está o problema, esse sinal aqui pode variar para negativo, tá bom? A gente tem que analisar com cuidado. A gente também viu a nossa função horária do espaço no movimento uniformemente variado. S é igual a S0 mais V0t mais 1 meio de AT ao quadrado. A gente também já fez toda a nossa análise, como que a gente chega nisso aqui, é só você dar uma olhada nas nossas aulas iniciais sobre cinemática, e a gente viu que tanto o lançamento horizontal quanto o lançamento oblíquo, eles são simplesmente aplicações dessas funções que a gente vai descrever aqui, tá? Então, o lançamento horizontal, a gente também viu várias características dele, né? O lançamento, ele é um movimento de um móvel que vai ser lançado a uma determinada altura h, vou chamar essa altura de h, tá? Você pode chamar de outra letra que você quiser também. Enfim, ele vai ser lançado aqui de altura h com a velocidade inicial na horizontal. Eu vou lançar ele na horizontal com essa velocidade inicial. A gente sabe que se esse lançamento for feito em qualquer campo gravitacional, né, ela vai ter aqui uma aceleração da gravidade gerada pelo próprio espaço que o corpo está. Então, a gente vê que existe uma aceleração da gravidade
no eixo Y, no meu eixo vertical. Mas não há nenhuma aceleração, não há algo que está fazendo o meu corpo acelerar na horizontal. Então, meu movimento na horizontal, ele vai ser movimento uniforme, e o meu movimento na vertical, ele vai ser um movimento uniformemente variável. Vocês lembram também na nossa aula do princípio da interdependência dos movimentos, em que a gente pode analisar cada um dos movimentos separadamente, e não vai afetar no meu problema, né? Quem disse isso foi Galileu. Pode também estar umas aulinhas atrás que a gente viu isso. E aqui a gente consegue analisar separadamente tanto o movimento uniforme quanto o movimento uniformemente variado desse movimento, que vai compor o todo. Não é? Então, a gente também, vamos lá. Ele percorreu essa distância x. Como é que eu acho essa distância x aqui? Pois bem, x equivale ao meu espaço percorrido ΔS. Lembrando que na horizontal o meu movimento é uniforme, então a minha função horária do espaço aqui eu vou usar do meu movimento uniforme. Né? X é igual a x0 mais v0, né? Minha velocidade na horizontal, vezes o tempo decorrido. Aqui ele saiu da origem, né, do zero do meu sistema, então esse x0 aqui ele vai ser zero. Então, no caso, eu só vou ficar com x igual a v0t. Aqui esse x você pode chamar de s, e S0 também não tem problema nenhum. Tá bom? A gente também consegue determinar essa nossa velocidade em y, ela varia. Lembrando que ela está sob a ação da gravidade. Como é que ela vai variar? Por meio da nossa função horária da velocidade no movimento uniformemente variado. Vy é igual a v0y, minha velocidade inicial no eixo y, menos porque a minha orientação do meu eixo vertical está para cima e a minha gravidade está contrária à minha orientação positiva. Então, é menos aceleração da gravidade vezes o tempo. Minha velocidade inicial em y é zero, porque ele saiu do repouso, né? Ele só tem velocidade na horizontal. Então, se essa minha velocidade aqui é igual a zero, a minha função horária da velocidade do movimento uniformemente variado, no caso do lançamento horizontal, minha velocidade em y é igual a menos gt. Então, em cada instante, multiplicado pela gravidade, eu vou ter a minha velocidade em y. Tá? Lembrando que esse sinal de menos ele apenas indica a orientação do meu vetor velocidade. Ele está contrário. Perceba que ele está para baixo e a minha orientação do meu sistema vertical é para cima. Tá bom? Então, ele simplesmente denota orientação. Se eu perguntasse o módulo da velocidade em y, aí sim era só o valor escalar. Tá? Era só o valor gt. Certo? Isso tudo a gente viu já na aula passada. A gente também começou um pouquinho sobre o lançamento oblíquo, que é esse que a gente vai estudar mais aprofundadamente e determinar certas características dele, porque ele é uma composição de outros tipos de movimento, também uniformes e também uniformemente variados, mas que a gente pode dividir ele em duas partes. O lançamento oblíquo é quando eu solto um móvel com a velocidade inicial, que vai ser uma composição de uma velocidade de uma projeção em x e em y. Tá. O que é isso que eu estou dizendo para vocês? Vamos lá. Eu vou lançar ele com essa velocidade inicial. Tá? A gente sempre lança ele com a velocidade inicial v0. A gente também viu na aula passada, inclusive, que a gente consegue decompor essa velocidade v0 em função dos meus eixos y e x. Né? Aqui está o eixo y, aqui orientado positivamente para cima, e o meu eixo x orientado positivamente para a direita. Né? A gente viu que a gente consegue decompor essa velocidade inicial em torno desses eixos, né? E aqui embaixo eu vou ter o meu v0x, aqui em cima eu vou ter o meu v0y. Tá? Vamos lá, vamos analisar cada uma delas. A gente já viu que sobre a ação de um campo
gravitacional, tá bom? Orientada aí para baixo, a gente consegue analisar que só há aceleração no oblíquo. Só há aceleração no meu eixo, no meu movimento na vertical. Então, meu movimento na vertical é uniformemente variado e o meu movimento na horizontal é um movimento uniforme. Tá? Então, a minha velocidade em x ela é constante. O meu movimento na horizontal é uniforme. Minha velocidade em x é constante. Qualquer ponto do espaço, qualquer ponto da minha trajetória, a minha velocidade em x é a mesma. Agora, a minha velocidade em y ela vai variar obedecendo aquela função horária da velocidade. Né? Então, por exemplo, se o móvel está bem aqui, né, a gente vai ter as seguintes componentes. Da minha aqui já não vai ser V0, né? Que já vai ser a minha velocidade. Nesse determinado, vou chamar de V1, que é a minha velocidade nesse determinado instante. A gente consegue decompor ele aqui em 2, que é V0x, ela não muda, porém, a minha velocidade aqui na vertical já é Vy, porque ela já não vai ser a mesma da velocidade inicial. Poxa, o meu movimento não é variado, minha velocidade na vertical aqui vai ser diferente da minha velocidade inicial lá, né? Porque ela obedece àquela função. Vy é igual a V0y menos gt. Né? A gente viu isso agora. E, enfim, isso vai se repetir para cá, por exemplo, quando ele chega no seu ponto mais alto da sua trajetória, né? A gente percebe que é quando a nossa velocidade em y zera, mas ainda existe velocidade no corpo. A minha velocidade tá muito pequeno, mas eu vou falar aqui. A minha velocidade na horizontal, que é V0x, ela não muda, né? É a mesma aqui, é a mesma aqui, é a mesma aqui. Qualquer ponto da trajetória, a minha velocidade na horizontal, ela é a mesma, né? Da minha velocidade em y no ponto mais alto da minha trajetória, ela é 0. Vamos guardar um pouquinho essa informação, porque a gente vai chegar nela, a gente vai precisar dela mais tarde. Nesse instante aqui agora, eu vou chamar esse daqui de instante 2. Vamos lá. A minha velocidade em x é constante, não muda. Minha velocidade na horizontal é constante, não muda. A minha velocidade em y agora está para baixo, né? Ela chegou aqui em 0. Mudou de sentido, vou chamar aqui de Vy2, tá? E aqui está a composição toda da minha velocidade, que eu vou chamar de V2. V2 é a soma de Vy2 mais o V0x, do mesmo jeito aqui. V1 é igual à soma de Vy1, a soma vetorial de Vy1 mais o V0x. A gente já viu como que soma vetores, já, e a gente também já viu por que essa velocidade em y aqui está no sentido para baixo. A gente viu na nossa aula de queda livre, né? Então, basicamente, a gente consegue resumir todo o lançamento oblíquo em 2 tipos de momento. A gente vai ter esse primeiro momento e esse segundo momento. Tá? Esse primeiro momento, a gente tem a composição de 2 tipos de movimento. Deixa só a câmera... Isso. A gente vai ter a composição de 2 tipos de movimento. A gente vai ter o meu lançamento vertical na horizontal, ó, o meu V0, como se a minha bolinha fosse subir e depois só subir até chegar aqui. E a gente também vai ter o meu movimento uniforme na horizontal. Esse aqui é a composição do primeiro momento. No segundo momento, o corpo, já em vez de ser um lançamento vertical, na horizontal ele vai estar, na vertical, ele vai estar em queda livre. A gente também já viu esses 2 tipos de movimento, o lançamento vertical e a queda livre. A gente também já viu como é que as características dele. E na horizontal ele continua como sendo um movimento uniforme, tá? Ele não vai mudar. Isso tudo eu estou acelerando porque a gente já viu isso na aula passada, tá? A gente também já determinou como que a gente acha essas componentes. Deixa eu ver se tem. A gente já determinou como é que a gente acha essas componentes, né? O meu V0x, ele vai ser a minha velocidade inicial, essa velocidade inicial aqui, vezes o cosseno desse ângulo aqui que ele vai formar com o meu eixo. Vou chamar de ângulo θ. Vezes o cosseno
de θ. A gente também já achou o V0y. Meu V0y é V0 vezes o seno do ângulo θ, tá? Isso. Beleza, e como é que a gente acha as minhas velocidades em y em função do tempo? Qualquer velocidade em y. Vy é igual à minha velocidade inicial em y menos gt. Tudo isso aqui a gente já tem de informação. A gente pode até, inclusive, substituir. Aqui eu vou chamar Vy igual a V0 seno θ, tá dando para menos GT. A única coisa que eu fiz, eu peguei esse meu V0y, né? Esse meu V0y aqui e trouxe para cá, para esse termo aqui. Tá? Só substituir. Então, você pode usar qualquer uma dessas duas aqui, sem problema nenhum. A gente tem a velocidade em y em cada instante do meu movimento. A gente tem a nossa velocidade inicial em y. A gente tem a nossa velocidade inicial em x. E o V0 ele dá na questão ou ele dá essas outras informações para você calcular, né? Esse basicamente são as características principais do nosso movimento oblíquo. Tá. Uma coisa muito importante para a gente comentar. A nossa aceleração do movimento uniformemente variado, se é movimento uniformemente variado, ele tem aceleração. A nossa aceleração aqui é a gravidade. Nem sempre a questão vai colocar uma gravidade da Terra como sendo 10 metros por segundo. Isso aí, a gente vai ter que prestar atenção no enunciado da questão e assim a gente vai chegar no nosso resultado esperado, né? Outra coisa também é que não tem problema nenhum ele dar todas essas outras informações e pedir para calcular a gravidade do planeta. Exatamente, você está em um corpo, a gente consegue determinar a aceleração da gravidade em qualquer tipo de astro por meio de simples dessas informações de velocidade de um lançamento oblíquo ou de lançamento vertical ou lançamento horizontal, enfim, a gente consegue determinar essas componentes sem problema nenhum, tá? Uma última coisa que a gente vai ter que comentar, revisar, na verdade, porque a gente já viu isso, é a questão do alcance. E aí, revisando o alcance, a gente já vai dar início às atividades da aula de hoje, tá? O alcance é uma característica que a gente define como sendo o espaço percorrido pelo móvel. Todo o espaço que foi percorrido pelo imóvel, desde o início do seu movimento até o final. Na horizontal. Na vertical, o espaço que ele percorreu para cima e para baixo, a gente chama isso de altura máxima e a gente define pela letra H. A gente já viu isso. Na horizontal, a gente chama de alcance o espaço que ele percorreu, né? E vocês lembram? Tá, vamos lá, do começo. Meu movimento na horizontal é um movimento uniforme. Vocês lembram como é o meu espaço no movimento uniforme? Né? A gente acabou de revisar isso no início da aula, né? ΔS é igual a VT. Né? ΔS é igual a VT. Então, a gente simplesmente tem que o nosso alcance, aplicando isso aqui, nesse caso, é a minha velocidade, que é constante, vezes o tempo. Tá, então vai ser V0 vezes o tempo decorrido? Não. O meu V0 é a velocidade, nesse caso, o meu V0 é a velocidade com que eu lancei o móvel, que era a minha velocidade na horizontal. A minha velocidade na horizontal é V0x. Então, aqui é V0x. O meu alcance é a velocidade inicial na horizontal, minha velocidade inicial em x, vezes o tempo. Né? E a gente consegue, né? Pegar aquele V0x, que a gente também já achou. Meu alcance é igual a V0, esse sim é o V0, aquela velocidade que eu lancei, o módulo dessa velocidade, vezes o cosseno do ângulo com relação à horizontal, vezes o tempo decorrido. Aqui a gente já tem essa característica do alcance. Ele é fácil da gente detectar porque ele é pelo movimento uniforme, e no movimento uniforme as nossas funções elas são simples.
né? A gente também consegue determinar o alcance em função desse θ, justamente em função desse θ, né? Então, vamos, sem, no caso, necessitar explicitamente do tempo. E é isso que a gente vai iniciar na aula de hoje. Então, vamos lá. Como que a gente acha esse alcance? Esse daqui tudo a gente viu na aula passada. Como que a gente acha esse alcance sem precisar do tempo? Então, a gente acha todo o espaço percorrido sem necessariamente pensar em quanto tempo levou para decorrer esse tipo de movimento, né? Isso geralmente cai em questões em que ele não dão como dado o tempo decorrido para ele fazer isso, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente vai ter que achar uma expressão para o tempo. Não é isso que a gente quer substituir? Vamos achar uma expressão para o tempo. Vamos lá. Vamos lembrar que a minha função horária da velocidade, Vy igual a V0y menos GT, tá? A gente tem um tempo aqui. Vamos só lembrar que o tempo total, né? O tempo total decorrido. Que eu não quero o tempo todo que ele percorreu é justamente quando ele chega na nossa distância máxima, que é o alcance, né? Então ele só chega no alcance no último tempo, quando eu termino de contar o tempo do meu sistema. Então esse tempo aqui é o tempo final. E no tempo final, essa minha velocidade Vy aqui é o quê? Né? Então vamos analisar aqui nessa figura. A minha velocidade em x é a mesma, e a minha velocidade em y, ela chega aqui no máximo, só que negativa. Ela chega aqui na minha velocidade inicial, só que agora na minha orientação contrária. De onde que a gente tirou isso? A gente também já viu nas nossas aulas de lançamento vertical e de queda livre. A gente viu que se eu estou lançando um objeto, ele chega na altura máxima com velocidade 0. Eu lanço ele com uma determinada velocidade v. Ele chega com a velocidade aqui na máxima 0. Quando ele cai de novo e passa pelo mesmo ponto em que eu lancei, ele chega com a mesma velocidade v também, só que com sentido contrário. A gente já viu isso na nossa aula de queda livre e lançamento vertical. Então, essa minha velocidade no final da minha trajetória, no final do meu movimento, ela é a mesma da minha velocidade inicial em y em sentido contrário. Então, a gente consegue substituir aqui, né, o tempo final que eu quero. O tempo final é justamente quando a minha velocidade ela é o contrário não, ela é o oposto da minha velocidade inicial. Então, vamos lá continuar. O que é Vy? Nesse tempo final, né, no tempo final do meu movimento, é menos V0y igual a V0y menos GT. Tá? Vou trazer esse V0y para lá para o outro lado da equação. Com o sinal trocado, eu vou ficar com menos 2 V0y menos igual a menos GT. E eu quero ter. Né? Vou tudo multiplicar isso aqui por menos 1, tá dando para enxergar? Acho que eu vou colocar de preto para ficar melhor. Espera aí. Também estava muito rápido, vamos desacelerar um pouquinho. Meu Vy no meu tempo final, ele é V0y menos, porque ele está na orientação contrária, igual a V0y, só repetir o que está do outro lado da equação, GT. Vou pegar esse V0, vou levar para o outro lado da equação, menos com menos algo com outro algo que também é negativo, é 2L. Né? Então, menos 2V0y igual a menos GT. Vou multiplicar tudo isso aqui por menos 1 e vou simplesmente mudar os lados da equação. GT é igual a 2V0y. O t está multiplicando aqui desse lado, do outro lado ele passa para lá, dividindo. Né? Então, o meu tempo total decorrido é 2V0y dividido pela gravidade. Certo? Mas a gente já tem a nossa expressão para o nosso tempo total decorrido
E no tempo total decorrido é justamente o que eu quero é o alcance, tá? Então, deixa eu ver onde é que a gente pode ir aqui agora. Será que aqui acho que dá? Então a gente só bota a câmera um pouquinho mais para lá e vai dar certo. Pronto, vai dar certo. Tá, a gente já tem a nossa expressão para o tempo, né? Então o que a gente lembra? A gente lembra o quê? Que o meu alcance é a minha velocidade inicial em x vezes o tempo. A gente já tem isso daqui. E o que é o tempo? Alcance é v0 y vezes v0x, perdão, v0x vezes 2v0 y dividido por g. Né? A gente tem v0x e a gente tem v0y. A igual, alcance igual. O que é v0x? v0 cosseno θ vezes 2, o que é v0y? v0 seno θ. Isso dividido por g, tá? E aí eu vou só reorganizar isso aqui direitinho para a gente enxergar um negócio. A igual a v0 vezes v0, v0 ao quadrado. Vou só repetir agora esses dois termos aqui. 2 cosseno θ vezes seno θ. Isso tudo dividido pela gravidade. E aí a gente nota uma coisa que a gente vai precisar um pouquinho das nossas aulas de identidade trigonométrica. Não sei se vocês já chegaram por lá nas aulas de matemática, mas isso aqui é uma definição, tá? Ela é definido desse jeito. A gente chegou em que 2 cosseno θ, seno θ. Isso aqui é a mesma coisa do seno de 2θ. 2 cosseno θ seno θ é igual ao seno de 2θ. Então vamos trazer para cá, para a gente chegar na nossa fórmula final do alcance. O meu alcance, independente do tempo, ele é a minha velocidade inicial ao quadrado, módulo da minha velocidade inicial ao quadrado, vezes o seno de 2θ, 2 vezes o ângulo, dividido pela gravidade do meu corpo, né? do meu campo gravitacional. Aceleração da gravidade do meu campo gravitacional. Tá? Vou deixar aqui para vocês tirarem alguma coisa. Beleza. E vamos apagar aqui rapidão, só para a gente continuar um pouquinho. A gente vai discutir agora esse resultado. Beleza, professor. A gente chegou nesse resultado puramente matemático, mas fisicamente, o que ele vai significar? Né? Vamos trazer aqui agora para o comportamento da natureza. Pois bem, o alcance, a gente já viu que ele é todo o espaço percorrido pelo móvel, né, pelo meu corpo, que você quiser chamar, em um lançamento oblíquo. A gente define ele como sendo meu espaço percorrido horizontalmente. Né? A gente achou duas coisinhas para ele. Né? A gente achou que o meu alcance tanto é v0 cosseno θ vezes o tempo decorrido, e a gente achou ele sem ter a nossa expressão do tempo explícita. A gente vai ter o meu v0 ao quadrado vezes o seno de 2θ sobre g. Tá? E aqui a gente já tem umas análises interessantes, porque a gente tem o v0
que eu vou ter uma função para o alcance, né, que não depende do tempo. Então, independente de quanto tempo foi decorrido por esse movimento, a gente consegue determinar precisamente o alcance que ele vai colocar, que ele vai ter, somente em termos do meu ângulo que foi que eu lancei o meu móvel. Por que é somente do ângulo? A minha velocidade é constante. É constante não, a minha velocidade é um valor, a minha velocidade inicial. Né? Ela vai ter um determinado valor que eu consigo medir, eu consigo saber qual é. Então ela não vai variar. Né? Ela não vai variar durante esse movimento. V0 é V0, independente de qual estado esse meu móvel está, esse meu movimento vai estar configurado. Né? Então V0 é V0 e a gravidade também. A gravidade ela não vai mudar. Lembrando que no movimento uniformemente variado, se é uniformemente, significa que algo é constante. E o que é constante é a gravidade. Minha gravidade não vai mudar no meu sistema. Então a gente vai ter um alcance que depende somente do ângulo. Né? Se V0 é constante e gravidade é constante, o meu alcance ele depende simplesmente do ângulo. Né? Então, a gente vai ter que lembrar também, de novo, um pouquinho das nossas aulas de matemática. O que é a nossa função seno? A gente precisa dessa análise matemática para a gente fazer a nossa análise materialista da situação. Né? A minha função seno de algo, ela vai agir sobre esse algo e vai retornar valores que ficam entre menos 1 e 1. Né? Todo valor de seno, independente para qual seja o argumento, a gente chama isso aqui de argumento, tá? Independente para qual valor o argumento dessa função ela vai retornar algum outro valor entre menos 1 e 1. É uma função que a gente diz que ela é limitada. Né? Ela só admite valores de menos 1 até 1. Qualquer número entre menos 1 e 1 ela vai dar. Menos 2 ela não dá, 2 para cima também ela não retorna. É uma função limitada entre menos 1 e 1. E aí a gente chega à pergunta, tá, se o meu alcance ele é definido somente em termos de θ, nesse caso aqui, a gente consegue determinar um alcance máximo. Né? O meu alcance máximo. E quando isso ocorre, tá, meu alcance máximo é quando o meu seno de 2θ é igual a 1. Por quê? Seno de 2θ é igual a 1. Porque se o meu seno de θ for 0, se θ, né, qual um ângulo que eu estiver jogando, se esse ângulo for, quando eu jogo na função seno, ele retornar 0, né, 0 é um número entre menos 1 e 1, então pode. Né? Se for 0, eu vou ter V0² vezes 0 dividido por G. O meu alcance é 0. Né? Então, se eu lançar esse móvel com qualquer ângulo que retorne 0, todo o meu alcance ele não vai ter esse movimento na horizontal. Meu alcance ele vai ser 0, ele não vai sair, não vai se mover na horizontal. Né? Agora, se eu lançar esse móvel por um ângulo θ que retorne 1, né, o meu valor máximo da função seno é 1. O meu valor máximo da função seno é 1. Se esse termo aqui for 1, o meu alcance é máximo. É V0² vezes 1 dividido por G. E aí fica a pergunta, se eu tenho um ângulo definido para que esse alcance seja máximo, que ângulo é esse? Qual é o ângulo cujo o seno de θ é igual a 1? Espera aí, deixa eu só fazer na anotação isso aqui direito. Qual é o ângulo θ em que o seno dele é igual a 1? O menor ângulo do menor ângulo possível para que o seno de θ seja igual a 1 é quando θ é igual a 90 graus. O seno de 90 graus ele é 1.
E aí a gente vai ter que lembrar daquele ciclo trigonométrico que a gente vê nas aulas de matemática, mas isso aí já está fora da minha alçada de explicação, senão a gente vai tomar muito tempo. Né? Mas beleza, o meu θ é 90 graus, significa que quando eu lanço o meu móvel com um ângulo quer dizer, vamos reformular. Quando o meu seno de θ, quando esse θ é 90 graus, o retorna 1, e aí a gente vai ter o nosso alcance máximo. Porém, lembra que aqui a gente está trabalhando com seno de 2θ, tá? Então, todo esse argumento 2θ tem que ser 90 graus. Deixa eu só apagar aqui. Então, essa parte aqui das explicações da função seno. Isso significa que o meu argumento, né? Qual é o meu argumento da minha função? Nesse caso aqui é 2θ. 2θ é igual a 90 graus para esse seno retornar 1, né? Que aí eu vou ter o meu valor máximo. θ é igual a 90 graus dividido por 2. 90 dividido por 2, 45 graus. Né? Então, o meu alcance é máximo quando o ângulo que eu lançar qualquer corpo com qualquer velocidade, com qualquer campo gravitacional que há no planeta, o meu alcance ele é máximo quando o meu ângulo for de 45 graus. Tá? Isso aí já dá para a gente ter umas noções físicas sobre a questão de alcance, tá? A gente já consegue determinar várias características em cima disso daí, como, por exemplo, a questão de como calcular a maior distância que você tem que lançar, né, justamente esse alcance máximo, ele depende do ângulo. Então, vamos lá. O meu alcance é máximo quando esse ângulo aqui é justamente 45 graus. Há vários, a gente pode lançar ele com outros tipos de ângulo, a gente viu que ele depende, né? Mas nenhum pode ser maior do que 45, pode ser menor do que 45, nenhum alcance será máximo somente se ele não for 45 graus, e a gente já viu o porquê, né? 2θ igual a 90, θ tem que ser igual a 45, tá? Então, independente do planeta, do astro que a gente tiver, da minha velocidade inicial que eu lançar, a gente consegue determinar perfeitamente o alcance quando esse ângulo de lançamento é 45 graus. E fora isso, se eu tenho, por exemplo, que o ângulo é 45 graus, se eu já disse na questão que o ângulo é 45 graus, se eu também já disse o alcance percorrido e disse a velocidade, a gente consegue entender sem problema nenhum qual a gravidade do lugar onde a gente está. Né? Beleza. A gente já achou perfeitamente o nosso alcance sem precisar explicitamente do tempo. A gente consegue determinar perfeitamente o alcance de algo sem saber o tempo decorrido daquilo ali. Perfeito. Tá, a última coisa que falta a gente analisar, se a gente achou o alcance, é a nossa altura máxima. Né? A nossa altura máxima é quando está bem aqui, é quando o meu alcance é a metade. Tá? O meu A dividido por 2, quando A é dividido por 2, é quando a minha altura é máxima. E a gente consegue determinar a nossa altura máxima por meio da nossa fórmula já conhecida de Torricelli, que não depende do tempo. Né? Vy ao quadrado, V0y ao quadrado, menos 2g, aqui ó, h máximo. Vamos achar a nossa altura máxima. Quando a nossa altura máxima, significa que a minha velocidade em y é nula, ela não existe. Minha velocidade em y na altura máxima ela não existe. Então isso aqui é igual a 0, tá bom? E aí a gente consegue trazer isso aqui para cá. 2g h máximo igual a v0 y ao quadrado h
máximo, vamos só achar o que é esse V0y² aqui, ó. V0y a gente já viu que é V0 seno de θ. Não é? Isso aqui ao quadrado é V0², seno de θ vezes seno de θ, seno ao quadrado de θ. Então, a gente vai ter V0², seno ao quadrado de θ, dividido por 2g. Então, a gente tem aqui a nossa altura máxima, já também é independente do tempo, a altura máxima não depende do tempo, ela depende unicamente também de θ. Tá? A minha altura máxima depende também de θ. E quando é que essa minha altura vai atingir um valor, o maior valor possível? Né? É quando esse ângulo aqui, quando esse seno ao quadrado, retornar 1. E a gente também já viu essas condições para isso, 45 graus, também não tem problema nenhum. Então, no 45 graus, tanto o meu alcance é máximo, quanto a minha altura é máxima. Deixa eu só repetir bem aqui, porque eu nem dei tempo para vocês terminarem de copiar. Vocês tirem aí o coisa da tela de vocês, para a gente dar prosseguimento aqui rapidinho. Vamos fazer um exemplo aqui rapidão. Tá. Vamos lá, um goleiro, ele vai arremessar uma bola, né, para jogar para determinado jogador que está a 60 metros dele. Então, vamos desenhar um outro aqui. Tá. Ele vai jogar uma bola aqui para um jogador que está a 60 metros dele. Tá? E ele vai lançar isso aqui com o ângulo beta com a horizontal. E aí a gente vai ter que o cosseno de beta é 0,8. Isso aqui a questão traz para vocês essa informação. Ele diz que esse movimento todo aqui demorou um total de 4 segundos. Então, meu ΔT foi 4 segundos. Qual vai ser o meu módulo de V? Né? Ele lançou com a velocidade V aqui, né? Lançou com a velocidade V. Qual é o módulo de V? E qual é a minha velocidade na altura máxima? Tá? Qual é a minha velocidade na altura máxima? Também a gente já viu fisicamente que existe velocidade na altura máxima? Existe. A minha velocidade na horizontal, que é a minha velocidade do movimento uniforme. Porque no movimento uniformemente variado, quando ela chega na altura máxima, a minha velocidade é nula. Tá? Então, a minha velocidade na altura máxima, a gente já sabe. Vx é igual a V0 cosseno de beta. Tá? Mas a gente consegue determinar também por meio do movimento uniforme. Vx é ΔX ou ΔS, que você preferir chamar, por ΔT. Né? Minha velocidade não é constante, ela não é definida assim no movimento uniforme. Vx é igual. O que é dx? ΔX, 60 metros. E o que é ΔT? 4 segundos. 60 metros dividido por 4 segundos, a gente vai ter que a nossa velocidade em x é igual a 15 metros por segundo. E a gente consegue achar V0 aqui, não consegue? A gente não vai ter que V0 é igual a Vx dividido pelo cosseno de beta. Vx a gente já tem, cosseno de beta a gente também já tem. V0 é igual a Vx, 15 metros por segundo. Cosseno beta, 0,8. Então, a minha velocidade inicial, V, né? Deixa eu colocar só um zero aqui para não confundir vocês. A minha velocidade inicial aqui, ela é 15 dividido por 0, opa, perdão, aqui o cosseno de beta na questão ele diz que é 0,6, tá? 0,6. Então vamos lá. 15 dividido por 0,6, a gente vai ter a nossa velocidade, que é
25 metros por segundo. Tá? Uma questão simples, mas é uma questão de vestibular, e a gente conseguiu fazer somente com o movimento uniforme, ó, com a nossa função horária da velocidade no movimento uniforme e a nossa decomposição de Vx no eixo horizontal. Tá? Vamos responder mais uma questão antes da gente prosseguir para o nosso próximo pincelado no assunto. Vamos lá. Um astronauta que está em outro planeta percebeu que o seu alcance máximo, a questão diz que o alcance máximo dele, o meu alcance máximo é igual a 20 metros, né? Quando a velocidade dele é 4 metros por segundo, né? Qual é a aceleração da gravidade nesse planeta onde ele está? Né? Ele pede a aceleração da gravidade, não deu tempo, não deu massa, não deu nada do que a gente pode fazer, a gente tem o alcance máximo e V0. A gente lembra que o alcance máximo a gente consegue determinar a gravidade. Né? Então, vamos lá. Meu alcance é igual a V0 ao quadrado, seno de 2θ dividido por G. Né? E o que é G? Vou fazer de só reorganizar essa equação. G é V0 ao quadrado, seno de 2θ dividido pelo alcance. Né? Ele disse que esse alcance dele é máximo, significa que meu θ é 45. Seno de 2 vezes 45 é a mesma coisa que seno de 90, e o seno de 90 é 1. Né? Então vamos lá. Velocidade inicial, 4 metros por segundo, 4 ao quadrado, 16, tá bom? Seno de 2θ. Se o θ é 45, 2θ é 90, seno de 90 é 1, e o meu alcance máximo é 20 metros. Então, a minha aceleração da gravidade, ela vai ser, fazendo essa divisão, 0,8 metros por segundo ao quadrado. Essa é a minha aceleração da gravidade nesse planeta em que esse astronauta está. Para vocês terem uma ideia de comparação, a aceleração da gravidade na Lua é o dobro desse daqui, é 1,6. Tá? Só para a gente ter uma noção física. Né? Massa, a gente conseguiu terminar todas as nossas definições sobre o movimento uniformemente variado, movimento uniforme, as suas aplicações nesses determinados tipos de movimento. E agora, como a gente já está passando muito do tempo previsto, a gente vai só pincelar um pouquinho, rapidamente, sobre o nosso próximo assunto, para a gente já não ir cegamente e nem com tanta sede ao pote. Tá? O nosso próximo assunto a gente vai ver que é o movimento circular. Praticamente o movimento circular ele existe em tudo. O movimento circular ele vai estar em tudo, desde do movimento de pequenas partículas, né? A gente vai ter, por exemplo, um modelo mais simples, né, de um átomo, que a gente vai ter aqui um núcleo positivo, né, que contém os prótons e os nêutrons, e a gente vai ter elétrons que vão descrever uma órbita aqui ao redor dele, né, uma órbita que não é perfeitamente circular, enfim, mas ele descreve essa órbita e fica em movimento circular. A gente também vai ter o nosso modelo planetário, né, em que a gente vai ter aqui o Sol e vários planetas também fazendo uma órbita ao redor deles. Lembrando que isso aqui vai desde coisas extremamente pequenas, né, minúsculas, coisas muito grandes, e a coisas do nosso cotidiano também. A gente também, graças inclusive às propriedades do movimento circular, que a gente consegue se equilibrar
em uma bicicleta em movimento, por exemplo, mas isso a gente vai ver só mais à frente. Enfim, o movimento circular é uma coisa extremamente importante para a física, é uma coisa que é estudada há muito e muito, muito tempo, e ela está muito presente no nosso dia a dia, inclusive no cotidiano, nas pesquisas. Até hoje a gente estuda as características do movimento circular, porque tem muita coisa que ainda falta para a gente descobrir sobre a natureza da a própria a natureza de modo geral. A natureza do modo geral se comporta muitas vezes como um movimento circular ou como um movimento circular, né? Então a gente estudar essas propriedades é muito importante. E para a gente, do mesmo jeito que a gente introduziu grandezas, os estados que a gente chama, né, os estados cinemáticos, velocidade, aceleração e espaço, a gente vai ter que introduzir novas grandezas para o nosso movimento circular. A primeira coisa delas que a gente vai ter que trabalhar é a questão de que a gente vai deixar de usar o nosso θ em graus e vai passar para radianos, tá? Isso tudo simplesmente por uma questão de praticidade mesmo e de notação geral. Vocês lembram que eu falei que a própria orientação sendo do sistema de eixos para cima ou para baixo é uma convenção? Pois é, isso daqui também é uma convenção. Tá? A gente vai utilizar isso aqui para a gente converter, por exemplo, 180 graus, aqui a gente vai chamar de π radiano. Esse π aqui não é 3,14, tá? Esse π aqui é uma notação que a gente usa para radiano. Π radianos é igual a 180 graus. Isso aqui não é o número 3,14, isso aqui é simplesmente uma letra grega, tá? A letra grega π. Ela não representa um valor numérico nesse caso, tá bom? Então, a gente consegue fazer outro tipo de definição aqui por meio disso aqui, tá bom? O corpo está descrevendo esse movimento circular aqui, ele vai fazer esse ângulo aqui que eu vou chamar de ΔΦ. Na questão anterior, no movimento está chamando θ, mas não tem problema nenhum usar outra letra grega para descrever isso daqui. Tá? Ele vai ter um raio R e ele vai percorrer esse ΔX aqui. Por definição, do mesmo jeito que a gente definiu que velocidade é espaço dividido por tempo, que aceleração é velocidade dividida pelo tempo, a gente também vai definir que o meu espaço, aqui esse segmento circular, né, esse segmento dessa trajetória circular, ele é ΔΦ vezes o raio. Tá? Isso aqui é definição. ΔX, esse espaço desse segmento circular, é o ângulo, a abertura do ângulo que ele fez, que eu chamei de ΔΦ, vezes o raio, tá bom? Isso aqui é definição. E a gente, vamos lembrar, né? Vamos fazer o nosso caso mais simples, que é justamente o movimento circular uniforme. O que é uniforme no movimento circular? A velocidade. Isso aqui a gente também já viu na nossa primeira aulinha, que a gente estava falando sobre grandezas vetoriais e escalares. A gente também definiu, né? O que é a velocidade? Velocidade é uma definição, que ela é constante, que é ΔX dividido pelo raio. E o que é ΔX? Opa, pelo raio não, perdão. ΔX dividido por ΔT. É a definição da velocidade no movimento uniforme. E o que é ΔX? É isso aqui, ó, no movimento circular. ΔΦ vezes o raio dividido por ΔT. E aqui vem a nossa primeira grandeza do movimento circular, do MC, né, do movimento circular, que a gente vai definir. Isso daqui também é definição. A gente vai definir isso aqui, ó, ΔΦ dividido por ΔT. A variação do ângulo no tempo. A taxa de variação do ângulo no tempo, a gente vai definir isso aqui como sendo a outra letra grega, ômega, minúscula. Tá? Ela é como se fosse um Wzinho minúsculo, tá? É um ômega. E aí a gente retorna aqui, se ΔΦ, ΔT é ômega,
gente vai ter que a nossa velocidade ela é relacionada com esse ômega aqui. Opa, deixa eu apagar aqui para não borrar. Vou apagar com a mão. Minha velocidade é ômega R. E o que é esse ômega fisicamente falando? Tá. A gente definiu a taxa da variação do ângulo no tempo. Vocês lembram como que a gente definiu a nossa velocidade escalar? É a taxa da variação do espaço no tempo. Aqui a gente está definindo como ômega a taxa da variação do ângulo no tempo. E é por isso que a gente dá um nome para esse ômega aqui, a gente chama ele de velocidade angular. O que é a velocidade tangencial, velocidade escalar? Ela não é o quanto o meu espaço varia no movimento. A minha velocidade angular é quanto o ângulo varia no movimento, né, no tempo. Então, a gente usa a mesma terminação de velocidade. Acontece que, nesse caso aqui, a gente chama de velocidade angular. Δφ dividido por ΔT. A gente também vai ter a nossa aceleração angular, mas isso a gente vai deixar para a nossa próxima aula. Tá bom? A última coisa... Não, deixa esse daqui para a próxima aula mesmo, porque o tempo já está apertado. A gente vai ter mais grandezas ao que falar mais à frente, que é a frequência em um período, o movimento circular, ele vai ter essas outras grandezas que vai ajudar a gente a desenvolver esses cálculos e determinar movimentos periódicos, movimentos oscilatórios, que basicamente existem na natureza a rodo. Pois bem, e é com essa relação de velocidade angular que a gente termina essa nossa pincelada um pouco sobre o movimento circular uniforme. Várias coisas na natureza estão sob ou como se fosse, né, projetando assim, um movimento circular uniforme. E é por isso que esse estudo, eu digo para vocês, se não for um dos assuntos que mais cai no Enem, para além de ondas, né, cinemática cai muito, ele é um dos assuntos mais importantes para a física, inclusive para a física moderna atual. Né? O estudo do movimento circular uniforme, do movimento circular variado, ele é importantíssimo até hoje, inclusive para as novas descobertas sobre a natureza da massa, a natureza de partículas, a natureza de ondas, que a gente vai precisar quando a gente precisa nisso, né, para as pesquisas da própria física que estão se desenvolvendo, tá bom? E é com isso que a gente termina a aula de hoje. A gente se encontra depois, no nosso próximo encontro, a gente vai dar continuidade ao movimento circular. Assim que a gente acredita que na próxima aula a gente já termina o movimento circular, a gente inicia o nosso novo assunto, que é dinâmica. Cinemática, vocês lembram que eu falei na primeira aula, o estudo dos movimentos sem se preocupar com as causas. A dinâmica não. A gente vai introduzir esse novo fator, que é por que as coisas se movem, o que faz as coisas se moverem, e a gente vai introduzir também uma nova grandeza, a gente vai introduzir as consequências da massa que tem no problema, e a gente vai chegar à nossa definição formal de força, finalmente. Né? Então, é isso, muito obrigado a todos que ficaram até aqui, até a próxima aula, gente. Um abraço.